Com Neymar de volta, o Brasil brilhou. Vini Júnior deu show, a seleção venceu com autoridade e começou a caminhada rumo ao Hexa em grande estilo. Fique agora com o vídeo. A luta foi grande para estar aqui, para viver tudo isso, mas muito emocionado, muito contente de estar de volta. Eu acho que esse grupo é um grupo maravilhoso, a gente está crescendo cada vez mais na competição, então é isso que importa. Acho que nosso objetivo final está longe, mas ao mesmo tempo está perto, né? Porque já tem jogo na segunda-feira, então a gente tem que se preparar, a gente vai estar preparado para seguir cada vez mais longe. Neymar, foram 980 dias sem vestir a camisa da seleção brasileira em um jogo. Como foram esses dias assim? Imagino que você estava com muita saudade, né? Vi que você mandou mensagem para os seus amigos que hoje era um dia muito especial, talvez um dos mais especiais aí da tua carreira. Com certeza eu posso colocar esse dia como um dos mais especiais, sim. Porque é um sonho de qualquer menino vestir a camisa da seleção brasileira. E eu vesti ela por muito tempo. E me lesionei aqui. Fiquei longe, muitos dias longe, sentia saudade. Ficava ansioso por tentar estar de volta, por vestir a camisa da seleção brasileira novamente. E hoje eu consegui voltar depois de quase 3 anos. Estou muito contente, muito feliz, emocionado. Me emocionei sim, no vestiário ali sozinho, depois chorei, né? Porque foi um alívio muito grande por poder viver tudo isso de novo, né? Então, sempre foi meu sonho vestir a camisa da seleção brasileira, jogar a Copa do Mundo, que sabe vencer. Então, viver tudo isso é muito bom mesmo, estou muito feliz. Agradeço todo brasileiro que incentivou, que torceu por mim. Agradeço de coração mesmo, e principalmente a minha família e meus amigos. E no Santos, ele joga 90 minutos. Tem que correr atrás da bola. Às vezes ele vem sair a bola com o bração. Aqui é outra história. Para finalizar, ele tem que chegar para finalizar, para chutar. Aqui não, ele tem jogadores que podem resolver para ele. Ele não é só tecnicamente, ele é muito inteligente. Ele enxerga algumas coisas de jogo, que às vezes a gente não repara, porque ele tem a técnica tão apurada que você nem olha isso, mas ele é muito inteligente, ele enxerga os espaços do campo na hora certa, tem um último passe muito bom, e ele vai saber a hora certa de poder sobressair, mesmo não estando 100%. A Duda Dal Ponte conversou com o Ryan e o Matheus Cunha. Outros destaques. Aliás, o melhor jogo que eu vi do Matheus Cunha na seleção tinha sido contra o Haiti. Agora é o de hoje. Jogou muito. Agora é o de hoje. E opino também que o melhor jogo do Vini na seleção foi hoje que eu vi. Também. Opino também isso. Não sei porque eu tô concordando com você. Que vem os próximos. A Duda Dal Ponte conversou com o Cunha e com o Ryan. Começando com você, Cunha. Como foi esse jogo mais leve, a seleção mais entrosada? Acho que pegaram todo o gás para chegar bem no mata-mata, né? Boa noite. Boa noite, sem dúvida nenhuma. Acho que era importante a gente jogar com mais tranquilidade, saber que a confiança tinha que estar alta. Isso nunca nos faltou, sabe? Acho que as dúvidas são normais, mas depois de tudo isso a gente confia tanto no grupo e sabe que a gente tem jogadores como esse aqui que entra a qualquer momento e pode nos ajudar a resolver melhor a equipe. E acho que o mais importante é estar todo mundo junto. E bom, como você falou, espero que mais do que externamente, internamente convencer para que a gente vá muito confiante nos próximos jogos. Ryan, no primeiro jogo que você jogou, né, no passado contra o Haiti, você tinha falado em nervosismo, ansiedade. Dessa vez a gente viu você leve no campo, quase saiu aquele gol. Conta um pouquinho pra gente como foi já esse segundo jogo, começando como titular, né? Como eu sempre falo, o grupo tá me dando esse suporte, tem muitos jogadores, como o Matheus Cunha, o Vinícius Júnior tá dando esse apoio, então acho que nesse jogo aqui eu entrei mais leve, como todo mundo viu, eu entrei dando assistência, ajudando na marcação, na parte ofensiva, e deu tudo certo. Não teve gol do Ryan hoje, mas teve gol do Cunha hoje, né? Mais um, hein, Cunha? Graças a Deus. Acho que eu sempre falei sobre isso. Acho que o gol é muito da consequência do trabalho. Acho que, assim como o Ryan pensa, acho que esse grupo tem muito essa mentalidade de fazer muito mais do que só gol, do que buscar protagonismo. Acho que todo mundo está muito junto e querendo que o objetivo final seja muito grande. Então, não tem como você pensar tanto no individual nesse momento, que está coletivamente todo muito, muito bem, mas sem dúvida nenhuma, muito feliz por estar ajudando a fazer um gol, mas querer que o mais importante tenha a vitória no final do dia. Médico super capacitado que é o Lasmar, né? Da seleção. Você tem uma comissão técnica super capacitada que tem responsabilidade. E quando ele falou de 3 a 4 semanas, aquilo que eu entendi eram de 3 a 4 semanas para estar zerado, para ele poder entrar em campo e a partir dali, né, jogar e dar o seu melhor pela seleção brasileira. Por isso que eu não tive... É claro que a gente fica
como eu, por exemplo, que gostaria muito que o Neymar estreasse, né, quero ver muito o Neymar bem, eu fiquei com aquele negócio, poxa, tomara que ele não machuque de novo, tomara que ele não machuque. Mas a probabilidade de machucar no jogo desse aí, de novo, porque não está se... é zero. Porque ele está apto, ele estava 100% depois daquilo que o médico falou, de 3 a 4 semanas. Então, assim, agora é pegar ritmo de jogo, agora é você entrar bem fisicamente, porque tecnicamente o cara não precisa de muito. Ele mostrou em 15 minutos depois de tanto tempo. Eu tive relatos, assim, ali de dentro da seleção, que o Ancelotti botou o Neymar para treinar, assim, meio sem compromisso, assim, vamos ver e tal. E aí, como o Renato já falou, se impressionou. Sabe que ele não aguenta, hoje não consegue jogar hoje 90 minutos. É assustador. Mas, assim, se impressionou com o que ele consegue fazer em pouco tempo com a bola, né? Foi a primeira vez que o Ancelotti viu o Neymar treinar. Nunca tinha acontecido, gente. Ele comandou o primeiro treino do Neymar segunda-feira. Foi a primeira vez que ele viu o Neymar pegar na bola na frente dele, foi segunda-feira. Né? Cara, eu já vi, tem dias, tinha jogadas que ele fazia e depois a gente ficava tentando entender. Falei, como é que esse cara conseguiu fazer isso, cara, num espaço tão curto? É muito genial demais. Em alguns momentos fica até assustado, entendeu? Então, e aqui eu fiquei contente. É só quebrar o gelo, assim, entrar, mas não, ele ajudou. Ele entrou, foi competitivo. Achei uma ótima notícia. Participou bem do jogo. Pois é, que eu fico contente aqui, e todos nós estamos contentes, porque eu vi a rede social tem muita gente maldosa, né? E eu vi muita gente falando, inclusive de você, o Rizek nunca torceu para ele ser convocado. E eu sou uma prova viva de que o Rizek foi um dos caras que, inclusive, falou no Seleção, lembra? Falei assim, eu convocaria o Neymar. Agora, eu não sei se está em melhores condições ou não, eu convocaria o Neymar. E muitas vezes falou para mim, nós estamos todos contentes, como a maioria dos brasileiros, porque assim, muita gente torce por ele. Sabe? Muita gente sabe que ele representa realmente a seleção e, querendo ou não, é ainda o maior jogador em atividade no Brasil, o maior nome em atividade. Quando o Neymar saiu para aquecer, eu estava assistindo o jogo pela televisão e foi assim, um frenesi. Parecia gol da seleção brasileira. Quando ele entrou, a mesma coisa. Então, assim, é ídolo, ele é amado por muita gente. Então, por isso que tá todo mundo contente, porque ele entrou 15 minutos, porque ele não se machucou, porque fica esse negócio, será que não se machucou? E mais ainda pela evolução da nossa seleção. Te confesso que quando ele entrou, também sentiu. Eu falei, cara, só não pode machucar. Porque eu me vejo naquela situação. Eu já vivi aquilo. Parece que aquele medo dele voltar a sentir alguma coisa. Então, vou subir aqui. A redação, quando ele entrou, parecia que estava dentro do estádio aqui também. Exatamente. Completa. Essa é da redação, rapaziada. Pra vocês terem noção como é que foi. Vem cá, vocês compartilham da indignação pública com o gol anulado do Brasil? Eu já falei sobre isso, sobre você, né? Pra mim não teve nada, não houve nada. O zagueiro nem reclamou. Você falou fora do ar, agora fala no ar. O zagueiro nem reclamou. O Vini Júnior, quando vê que o zagueiro joga a bola pro lado direito, ele inteligentemente já corre pro lado e já bota a perna na frente para tirar do zagueiro. Olha lá, o zagueiro nem reclama. O zagueiro não fala nada. Pra mim, não houve nada aí. Gol legítimo dele, que seria hoje artilheiro junto com o Messi. Tiraram a artilharia dele aí. Exatamente. Tem que voltar o lance, tem uma imagem. Eu, assim, de início eu achei que não foi nada. Agora eu acho que o Vinícius, na hora que ele vai dar o passe, o Vinícius bota o pé para mim ver se comete a falta. Mas aí é em busca de ganhar a bola. Buscar a bola, exatamente. No final de tudo, são... Se fosse o contrário, tu daria um pênalti nessa bola? Não, na verdade, eu vendo o lance, na verdade, assim, eu assistindo o lance e vendo naquela câmera ali, para mim foi falta. Foi não. Nessa câmera aí, né? Nessa imagem. Pois é, você daria um pênalti assim? Não, foi falta de ataque, né? Ué, mas é falta? A questão é muito simples de ataque. Pra mim foi falta. Mas assim, eu acho que é um lance total de interpretação. Total. Olha o pé esquerdo do Vinícius Júnior agora bem. Olha lá. O cara que chuta a perna dele. Não, mas não é. Ele ganha a frente do jogador. Mas ele não coloca espaço. É porque ele não encosta na bola. Ele entra na frente porque ele tá buscando espaço. Eu chego na frente, aí eu tenho que sair pro cara chutar a bola? Nesse caso aqui não tem certo e errado. É questão de opinião, cara, assim. Você vê, aqui estamos... Já dividiu. Eu, de verdade, no início, olha só, no início eu falei assim, não foi falta, não foi nada. Eu mandei mensagem para um grande amigo meu, o Roberto, que está nos assistindo. Roberto, te amo. Ele falou comigo assim, cara, vê o outro lance que para mim foi falta. Aí eu fui ver o outro lance e falei, ele mudou. Ele entrou na frente do cara, e foi falta. O cara tava pensando na vida dele lá. Aí se você pergunta pra mim assim, Felipe, se você... O cara tá olhando pra cima. Se você pergunta pra mim assim, Felipe, você daria... Se você fosse juiz, daria falta? Eu falei, claro que não, pô, eu sou brasileiro, pra mim eu queria que o Vinícius não fizesse gol. Mas assim, o jogador, ele tá tão desligado, ele tá tão desligado que ele nem pede.
pede. Ele nem pede. Ele tá dizendo, lá, tá pensando. Aliás, o treinador escocês deu uma fala muito boa para a imprensa local. Ele falou assim: nós entregamos ao Brasil tudo o que eles queriam. Ficou presenteando o Brasil. Foi uma paçocada monstro. Foi. O que eles fizeram de paçocada? Mas essa paçocada muito em função. É bom falar isso. Ótimo, Renato. Boa. É bom falar isso aí, porque senão a gente vai tirar. Ô, professor, não tira mérito da seleção brasileira, não, professor. Pressão alta fez isso acontecer. Bom, o Ronaldinho Gaúcho. Bom, ficamos numa discussão aqui que, para mim, deixar claro que é um lance de interpretação. Se não tem consenso no lance, lance de interpretação. Tá bravo. O Ronaldinho Gaúcho, o embaixador da Globo na Copa do Mundo, estava ali na beira do campo quando o Brasil foi entrar para jogar. E é óbvio que todo mundo parou para reverenciar o bruxo. Ah, não para não para ver. Tem que parar, pô. Óbvio Claro, que tem que parar. Claro. Até eu. Todo mundo foi ali. E especialmente o Neymar, em que ele deu um abraço bem emocionado ali. O que eu tô achando incrível nesse aleatório do Ronaldinho Gaúcho é que ele tá indo. Ele tá indo. Vamos ver como é que foi. E a estileira dele? Muito. Vamos ver. E não jogaram juntos na seleção, né? Porque o Neymar chega na seleção em 2011, o Ronaldinho não, já tava... jogaram juntos. Copa não. Copa não. Gênio com Uma gênio. pena, né? Uma pena. Gênio com gênio se abraçando. Uma pena porque o Ronaldinho saiu do alto nível antes do que poderia, né? Mas é uma pena. Exatamente. Copa não jogava. Um jogo que muita gente até criticou o Zé, Ryan. desculpa, olha quem roubou essa bola foi o Ryan. Sim. Quem roubou essa bola foi o Ryan. Isso passa muito disso. Ele tinha falado contra o Haiti, muita gente criticou tecnicamente o Ryan naquele jogo, e a entrevista pós-jogo do Ancelotti, para mim, já tinha dado todas as pistas de que o Ryan jogaria hoje, porque ele dizia, com o Danilo fechando e o Ryan dando a profundidade que não tinha antes, o time encaixou. Então, para mim, era a pista que ele viria, né? O Ancelotti, com a entrada hoje do Alexandre no lugar do Douglas no segundo tempo, e com o Neymar entrando em campo, ele usou simplesmente todos os jogadores de linha na fase de grupos, menos os dois zagueiros reservas. E ele pode falar uma coisa. Só não entraram, até o momento, na Copa do Mundo, o Bremer e o Léo Pereira. Todo mundo já jogou. De linha, né? De linhas. E os dois goleiros reservas. Deixa eu te falar uma coisa. A gente estava falando aqui sobre o Endrick, que me chamou a atenção do Ancelotti, que ele já tinha dado uma entrevista anteriormente, que a galera toda estava pedindo Neymar. Era o Endrick, agora é Neymar e Endrick. Ele vai ganhando também um torcedor brasileiro. A experiência dele, ele já enxerga, além de fazer um time coletivamente bom, ele já enxerga que ele tem que também ter a torcida do lado. E hoje, para mim, foi um fato consumado. Quando ele coloca o Neymar, eu falei assim, e o Endrick não vai entrar. Logo em seguida, eles colocam o Endrick. Ele ganha o público brasileiro. E, cara, essa é a forma que iniciou, né? Assim, eu achei bom demais, depois da entrada do Neymar, como tava, assim, como que deu conexão, né? Neymar e Vinícius Júnior. Verdade, Vinícius Júnior. Assim, a conexão, um buscava o outro, o cara assim, falei, nossa, quando o menino tiver a ponto de bala, ainda vai potencializar ainda mais o Vinícius Júnior. Você vê que ele ainda estava um pouco... Por hora, não sei, daqui a 4 jogos, 3, por hora, o Neymar passa a ser uma arma. Com total confiança para poder... Exato. Porque quando você tem um problema na panturrilha, você dá um pouco mais de medo, vê que ele ainda estava um pouco... Só que ele, tecnicamente, é muito acima de todo mundo. Então, por mais que ele não esteja no seu 100%, ele vai achar esse passe, ele vai achar uma finalização do jeito que ele achou. Quando o outro time já está cansado... E é aquilo que nós falamos. Ele pegou algumas bolas na lateral, do lado do Vinícius, e você vê que a equipe adversária, quem está marcando, não dá o bote, respeita.
não dá o bote, porque exatamente, o cara fica marcando, fica fazendo sombra. Eu, no final da minha carreira, eu fazia muito isso, fazia muita sombra, confesso. E os caras não iam pra cima. Eu não ia sombra, fazendo sombra. Cara, então assim, é uma arma que ninguém tem, sem dúvida, concordo contigo, Zé. O técnico Carlo Ancelotti falou agora há pouco um jogo bonito, repetindo uma atuação que era uma coisa que vocês queriam fazer. Era isso que o grupo estava procurando e é essa satisfação de poder ter feito mais um jogo ainda mais consistente. Parabéns. Obrigado, sem dúvida foi o nosso jogo mais correto dentro da competição. Os jogos da primeira fase servem para isso, para você entender como vai ser a competição, jogar bem e melhorando os aspectos que a gente errou no primeiro jogo, onde foi o jogo de estreia. Fizemos 2 últimos jogos muito bons, onde eleva a nossa confiança para o próximo jogo. Como é que você está se sentindo a cada jogo? É isso, assim, mais líder, mais à vontade e mais atrás de recorde de artilharia do que for possível aqui nessa Copa? Como eu falei, eu não estou preocupado com os números e sim de fazer o meu trabalho o melhor possível para ajudar a seleção. Fico muito feliz com os gols. Hoje teve até um gol de cabeça, onde eu tinha prometido pro mister que eu faria. Ele falou que era meio que impossível e que ele me pagaria um presente. Então eu vou esperar porque são coisas que são marcas importantes, onde eu tenho que ficar feliz com isso, mas com os pés no chão para seguir trabalhando e evoluindo para o próximo jogo. Adversário para a próxima? A gente não tem que escolher, a Copa do Mundo é sempre muito difícil. Quem vier, a gente tem que estar preparado que vai ser um grande jogo. Vamos ver o que é a Copa do Vinícius Júnior até aqui. A absurda Copa do Vini até aqui. Ele marca um gol muito decisivo, não fosse aquele gol, talvez estivéssemos em segundo hoje, o empate contra a... Quando o jogador vai bem como ele está indo, até o passado dele melhora. O Tom Jobim tem uma frase que no Brasil até o passado é incerto. Eu tenho visto nas redes sociais viralizar, até gravei um vídeo hoje sobre isso, um revisionismo histórico da Copa de 22 do Vini. Acabou a Copa, quando o Brasil perde, ninguém presta, né? A gente é assim. Principalmente aqueles de quem mais se esperam. E como o Vini tinha marcado só um gol contra a Coreia, dado 2 assistências dos 8 que o Brasil marcou, a Copa do Vini foi abaixo, ele já era craque do Real Madrid, autor de gol em final. E agora a Copa dele é tão absurda que começou a rolar uma revisão do Brasil de 22, da participação dele. Dos 8 gols que o Brasil marcou naquela Copa, o Vini participa de 5. Então quer dizer que ele participa dos últimos 11 dos 14 gols marcados do Brasil em Copa do Mundo. Eu acho que é bem-vinda essa revisão histórica e eu acho que tem algumas explicações para dar. Ele está jogando com o treinador que melhor entendeu o jogo dele, né, que é o Carlo Ancelotti, que o deixou mais próximo do gol. Em 22, era o time do Neymar. Você vai sobressair, é o seu individual, mas o mais importante é o coletivo. O time jogar coletivamente, é um correr pelo outro, entender cada um a sua função, mesmo que em algum momento você vai correr mais que o outro do lado, e dali você depois vai sobressair. E eu tô vendo isso no Matheus Cunha, você vê no próprio Ryan, Bruno Guimarães cada vez subindo mais de produção, Paquetá muito bem, e aí a seleção toda ganha. Panamá não, Marrocos, né? Marrocos, nós falamos isso aí, porque o Vinícius Júnior no individual fez aquela jogadaça, fez o gol, empatou, e Marrocos coletivamente. Mas Panamá também, foi melhor. No primeiro tempo, a gente comentou assim, o primeiro tempo foi melhor, ganhando na qualidade, porque coletivamente até o Panamá tá melhor que a gente. Tiveram propor um jogo, tiveram mais posse naquele de bola. Sistema de 4 atacantes, que o Ancelotti achava que ia dar certo. Lá ele falou assim, fora desse... Foi a última vez que ele começou um jogo bem claro, naquele sistema. Ele deixou isso bem claro na entrevista dele, né? Eu não sei se está pronto. A gente preparou um tático para explicar o funcionamento do ataque, né, diretor? Está falando tanto disso aqui. Então, vamos rodar, porque assim, a gente está aqui falando, o time encaixou, Ryan na direita, Matheus Cunha recuando para o meio, armando o time, o Vini partindo da esquerda, indo para próximo do gol, mas com muita liberdade, Paquetá e Bruno Guimarães chegando. O time encaixou. E a gente daqui a pouco vai explicar com imagens para você o porquê desse encaixe. Futebol tem muito disso, né? Primeiro o ataque do Brasil, ó. Tem muito disso, né, Renato? Você mexe 1 ou 2 peças, encaixou. Mas vamos explicar com as imagens aqui, ó. Por que o ataque passou a funcionar tão bem? Olha, primeiro, para mim, começou pelo meio-campo. Quando tanto o Paquetá quanto o Bruno se encaixaram melhor no jogo. Que aí você começa a alimentar demais o ataque. E o próprio Bruno começou a pisar muito na área. Exato. E aí você vai facilitando o trabalho ali, exatamente como você está falando. E a aproximação, né, Renato? A aproximação. Você pode ver que está todo mundo próximo. E olha quem já dava aqui, quem estava dando a opção aqui do lado esquerdo. O Douglas já lá espetado lá na frente. Se quiser voltar aquela imagem ali, tem uma coisa muito, muito importante também, que é o quê? A entrada do Bruno Guimarães
ela cria uma dúvida. Você pega o lateral fechando. Isso cria mais uma opção. Quem vem por trás, que no caso era o Ryan, ele poderia entrar livre. Se tem, de repente, uma assistência, uma achada nas costas do lateral, o lateral ele completamente fecha, porque o Bruno Guimarães, fazendo esse trabalho tático importante, abre realmente posição e espaço para o Ryan. Vamos voltar. E agora a gente viu certinho, né? O Ryan na direita, o Vini... Aquela imagem, Felipe. Exatamente, a primeira imagem. Tudo que o Renato falou, perfeitamente. Então continua tocando a bola, o Brasil vai tocar a bola, vai triangular, pode soltar a imagem. Olha aí, ó. Olha o Bruno Guimarães na direita, botando o pé na área. Olha o lateral fechando. Olha o lateral fechando. Ele tem que fechar, o lateral ele vem fechando. Isso abre espaço para quem vem de trás. E o Ryan, você imagina um passe pro Ryan ali, que foi ótimo. O Matheus, ele finalizou, foi ótimo. Mas às vezes você toca a bola, o Ryan com a esquerda dele poderia finalizar também. E às vezes também. nem é um passe, às vezes é uma segunda bola. Você tenta o passe, uma rebatida, sobra pra Perfeito. Isso o Vinícius Júnior quase fez o hat-trick, né? Essa bola ficou muito presa dentro do pé dele. É aquilo que nós falamos. O último toquinho dele, ela não seguiu. Você vai lembrar que nós falamos isso em alguns programas. O Vinícius Júnior, quando não tá a ponto de bala só para atacar, não precisa voltar, contra-ataque, esquece. Eu adoro esse posicionamento, a gente é muito perigoso, cara. Matheus Cunha ali no meio, o Ryan e o Vini entrando. Olha isso, a gente perde a bola. Olha como é que a recomposição foi muito rápida também. Eu tava vendo o jogo, umas coisas eu fui anotando. E uma das coisas que eu anotei foi isso. Que a transição defensiva estava sendo muito rápida. Até depois de um escanteio, como rapidamente todos voltaram, o Vini ainda demorou pouca coisa aqui, mas já tinha 8, 9 atrás da linha da bola, já retarda o time adversário, o cara tem que segurar, tocar para trás, você já equilibrou de novo. E aí quando você tem o Vini Júnior, descansando a perninha, preparadinho só para esse bote, para esse arranque, em cima dos zagueiros que estão abertos, André, eu acho que esse ajuste, esse encaixe desse time passa muito por isso, né? Porque os jogadores que estão lá no meio, sabem que o Vini Júnior, com aquele desafogo, pode ser esse cara. E agora está mostrando um time defensivamente. Olha a linha do Brasil. O Casemiro dentro como terceiro zagueiro. Isso aí, uma linha de 5. E olha como é que o Cunha tem que descer como meia, para deixar o Vini à vontade. O Paquetá vem fazer como se fosse o ponto esquerda, que seria do Vini. Exato. E o Ryan vai ter que descer do lado de lá. Então, assim, todo mundo correndo para que em algum momento deixe o Vini um pouco mais à vontade. Então, a seleção vira uma linha de 5 lá atrás. Exatamente. Isso foi ótimo isso aí, não tomou gol. Para mim é o seguinte, a melhor tática é aquela tática que você não perde. Então essa pode ser a melhor tática. O Brasil não perdeu esse jogo, não perdeu o jogo passado. Então ele achou que tá querendo gol, né? Não tomou gol. Eu ia falar isso agora. É importante você acostumar a não tomar gol. E quando a bola chegou, daqui a pouco a gente vai falar, e quando a bola chegou, o Alisson foi lá e fez uma baita de uma defesa. Que é bom falar novamente. De novo, já tinha feito contra o exatamente. 2 defesas. Mas sendo uma jogada como essa, eu não vejo para um jogo contra a Escócia colocar uma linha de 5. Eu colocaria o Casemiro para sair mais. Se eu sou a zaga, eu empurro mais o Casemiro. Justamente pensando nessa roubada de bola, que no Brasil fez muito bem. Quando o Brasil roubou a bola fora, o Brasil se deu bem. Aqui a gente ficou com 2 linhas de 4. Eu acho que em algum momento ele acabou entrando... Na imagem anterior. Alguns ele entrou. Na verdade, não ficou um meia da Escócia jogando. Tu pode ver que não tem ninguém pro Casemiro pegar. Em algum momento ele vai fazer as coberturas laterais. Ou ele faz a cobertura por dentro do zagueiro, ou direto pela lateral. Chegou um momento que ele ficou sem fazer. Se o diretor puder colocar a imagem anterior, que tem bem explícita ali a linha de 5 da seleção brasileira, exatamente. Não, agora são 4. Anterior tem uma linha de 5 da seleção. O Casemiro tá ali, basicamente, ele poderia sair. Ele poderia sair. Mesmo assim, isso realmente faz com que o Brasil não tomou gol, gente. Isso é importante. O Brasil não tomando gol, eu não tenho dúvida que o Brasil todo jogo vai fazer gol. Mas às vezes você faz uma linha de 5, você também libera o Douglas, por exemplo, para vir pegar no pé aqui. Ou como o Danilo fez naquela bola que você falou, lá já sobe. Para dar sustentação, entendeu? Pode ser, não tem problema. Mas o que eu entendo é o seguinte: por mais se não tem ninguém ali, por mais que não tenha linha de 5, o lateral ele pode ser do mesmo jeito para botar o pé na bola. Não tem problema nenhum. Aí. Você tá com a linha de 5 com só jogador, exatamente. Lá, só tem um jogador. Porque ele tava sobrando. Exatamente. Sobra para frente. Eu prefiro que ele sobe para frente. Pode ser sabe? Também. Por quê? Porque você tem só tem um cara ali. Então, quer dizer, os laterais, eles vão fazer mano a mano, como o Douglas já tá saindo aqui, e você vai fazer 2 zagueiros. Exatamente. Então, você, por mais que perca, você tem um zagueiro para fazer a cobertura. Aliás, eu sei que a Escócia e o Haiti não são parâmetros dos adversários que vêm pela frente. Ofensivamente, então, menos ainda. Mas a gente vem levando o gol de tudo que era time. É isso aí, Zé, perfeito. Levamos os gols do Panamá,
levamos 3 do Japão, levamos gol da Tunísia em amistoso. Era gol sofrido todo jogo. Pelo menos nos últimos 2 jogos estancou. E isso é importante. Isso traz confiança. O trabalho está sendo bem feito, foi ajustado. É importante você sair para um mata-mata, um jogo próximo, um jogo que é decisivo sem tomar gols. É isso aí. O que importante. precisamos melhorar? Né? Dentre algumas coisas que precisamos melhorar. Quer falar? Fala. Eu ia falar exatamente isso. isso. É o quê? Nós perdemos alguns belos aéreos. Aquele menino que joga no Napoli, que eu esqueci o nome dele. McDominay. Ele que é muito bom jogador, fez gol de título no Napoli e tudo. Ele ganhou uma bola lá na cabeça larga, assim, que se ele direciona o cabeceio, é gol. E foi com o Douglas Santos. Exatamente. Os não estavam marcando ele. Dentre outras, obviamente também que teve a defesaça do Alisson, para isso nós temos goleiro, para quando acontecer isso aí o goleiro poder fazer a defesa, mas perdemos alguns duelos aéreos, que fatalmente se nós perdemos para equipes que tenham mais técnica, equipes mais fortes... Se vier a Holanda tem um jogo aéreo fortíssimo. Exatamente. Se vier a Holanda, então, né? Claro... Ainda bem que precisamos melhorar, né? Porque ninguém vai chegar no 100%. Estamos assim, né? Estamos assim, ó. Plena evolução. Precisando melhorar, não tomamos gol. E a gente evoluiu. A gente não tem ré. Calma, já vi um foguete sigilo. Fazer uma revisão das notas do Brasil, ó. Vê se, ó, pra mim, 5,5 com o Marrocos. Não. 6. 5,5 com o Marrocos pra mim. Pra você. 5,5. 6,5, 7 com o Haiti. 8 hoje. 8,5 para mim. Você percebeu a mudança? Muitos pontos para a gente destacar, mas eu acho que seria muito justo começar o Linha de Passe com o Vini Júnior, viu? Porque muitas vezes o Vini Júnior abriu este programa e tantos outros do jornalismo esportivo, sendo motivo de críticas, que não entregava, que estava devendo, que etc, etc. E que fase de grupos fez o Vini Júnior, acho que é o destaque dessa equipe, hein? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, ao Jufo, boa noite ao Calçade, ao Léo, ao Jean, aos fãs das fãs do esporte. A fase de grupo deles é irretocável, a do Vini Júnior é irretocável. O Brasil, com um jogo ruim na estreia, ele fez um bom jogo. O Brasil com um jogo médio. Segundo jogo do Brasil, ele fez um bom jogo. E para mim, hoje, com o Brasil fazendo um bom jogo, ele de novo foi um dos destaques da seleção. Sim. Porque quando o Brasil faz uma partida como essa, a gente consegue ver alguns outros jogadores, além de algumas evoluções coletivas que a gente vai tratar no Linha. Partidaça do Bruno Guimarães. Partidaça. Tindo bem contra o Haiti, né? Não, assim, e o que me chama a atenção, para falar apenas desses 2 jogadores, como eles estão mais maduros com a camisa da seleção nessa Copa do Mundo, se a gente for compará-los à Copa do Mundo anterior. São outros jogadores. Né? O Bruno conseguiu se salvar ali, até na primeira partida do Brasil, quando o Casemiro foi muito mal, o time todo espaçado, a gente ainda viu alguma coisa dele. Hoje ele funciona na marcação, tudo bem que a Escócia é um time praticamente monotático para atacar, é o lance pela esquerda principalmente, cruzamento entre o McTominay na área com outro jogador, e é isso. Mas a gente viu em muitos momentos, outro que cresceu no jogo de hoje, não é o jogador de antigamente, o Casemiro, marcando o McTominay, acompanhando ele em vários momentos assim, uma boa partida do Casemiro, quer dizer, péssima na estreia, média na segunda partida. Hoje uma boa partida do Casemiro. É óbvio que não pegou os melhores jogadores para marcar, mas a gente já viu uma seleção brasileira mais compacta, com a marcação na frente funcionando bem melhor do que funcionou nos últimos jogos, com muito mais segurança e principalmente com muito mais leveza. É uma seleção para ser campeão do mundo de jogadores de futebol? Ainda não. Mas nem pronta está ainda. Não, mas se precisa subir alguns degraus, para quem sabe chegar nisso, ela está subindo esses degraus. Então, esse é o ponto, né, Jean? Acho que de jogo a jogo a gente esperava ver a seleção subindo um degrauzinho e tal. O Haiti tinha aquele questionamento que era o Haiti. Acho que hoje deu para ver uma evolução dessa seleção. Finalmente a gente viu uma evolução que não transforma ela numa seleção incrível, não foi um baita jogo, mas a gente vê a evolução que a gente tanto queria, né? Tudo bem? Isso, tudo bom, William? É exatamente isso. Eu acho que, e até falava hoje, né, no Futebol no Mundo, no podcast, que o importante para o Brasil era que a gente voltasse a ver alguma evolução. Em momento algum a gente ia ver o Brasil hoje fazendo uma partida que o creditasse, né, que o transformasse num favorito à conquista da Copa do Mundo. Acho que não tinha nada que o Brasil pudesse fazer, mesmo que tivesse dado um espetáculo, que transformaria o Brasil em um dos favoritos a conquistar o título. Mas era importante evoluir. Eu estou até curioso para ouvir o Calçade, porque eu acho que o Calçade tem, né, ele não vê tanta evolução assim. Mas eu vi, eu acho que... spoiler. É para manter o pessoal para criar uma ligado. expectativa. Quer contar o final do filme? Mas eu acho que houve uma evolução do primeiro para o segundo, acho que houve uma evolução do segundo para o terceiro jogo, né? Basta lembrar também o que o Haiti conseguiu fazer com a seleção brasileira, e aí também entra um pouco, eu queria até pegar o jogo do Haiti com o Marrocos, que obviamente a gente não viu com nenhuma atenção,
mas também, né, para a gente, de repente, ser um pouco mais comedido no momento de fazer avaliações a respeito do que significa a vitória com um empate com o outro, a derrota para o outro, né? Porque Marrocos, de fato, sai daquele jogo com o Brasil, pelo menos para mim, deixando a impressão de que ele ia estraçalhar os outros dois, de que ele ia estraçalhar a Escócia, estraçalhar o Haiti, e não foi o que se viu. Então a Copa é imprevisível. Não adianta a gente querer se basear no que acontece na fase de grupos para prever o que vai acontecer no mata-mata. O importante é haver uma evolução. E eu acho que houve evolução. Do primeiro para o segundo jogo, do segundo para o terceiro jogo. Acho que a gente vai falar especificamente de pontos que são pontos importantes, sem falar no fato que você terminar a fase de grupos na primeira colocação permite, né, a que se parafraseie uma famosa dirigente do futebol brasileiro e se pergunte, estão mais calmos? Porque a loucura, a insanidade que a gente viu depois daquele jogo contra Marrocos, como se aquela derrota, aquele empate, né? Eu estou até chamando de derrota, como se aquele empate significasse uma eliminação ainda na primeira fase. O trabalho é terrível, eu adoro esse termo, o trabalho é isso, o trabalho é aquilo, depois de um jogo. Não dá, entendeu? O trabalho não tinha como ser maravilhoso, o trabalho não é terrível, é um trabalho cheio de percalços, o tempo todo a seleção perdendo titulares, isso aconteceu em 5 ocasiões nos últimos 2, 3 meses. Então, não é fácil. Mas o Brasil está evoluindo. Onde vai chegar, se vai passar pelo Japão ou pela Suécia, acho que a gente vai ter que esperar para ver. É óbvio que são jogos de risco, né? Tanto com um como eventualmente com o outro. Mas, enfim, eu acho que está dentro das possibilidades do que é possível com essa seleção brasileira e vamos torcer para que o time continue evoluindo como eu acho, pelo menos, evoluiu até aqui. Bertozzi, eu vou deixar o Calçade pro Tá bom. Agora, ainda mais que, né, depois do... essa pimentinha aí, eu vou deixar o Calçade aqui pro fim. Para tudo. Segura aí que daqui a pouco foi o contraponto do Calçade. Ô, Bertozzi, e aí eu volto a falar sobre esse cara aqui, porque é o seguinte, né? O Brasil tem 7 gols nessa fase de grupos, ele tem participação em 6, ele tem 4 gols marcados, ele é vice-artilheiro da Copa do Mundo, tá com o mesmo número de gols do Mbappé, do Haaland, e tá a 1 ali do Messi, né? Que verdade. Copa tá fazendo o Vini, assumiu a responsa mesmo. Hein? Boa noite, William, companheiros, fãs de esporte, nossa equipe espalhada pelo mundo. E podia ter mais um, né? Devia ter mais um. Deveria. Vamos falar disso também. Deveria. Hat-trick, hein? Mas eu fiquei pensando aqui se a gente não cita muito pouco o Vini nessa briga aí das feras, né? O Vini já foi melhor do mundo, né? Às vezes a gente esquece de olhar para dentro também e a gente esquece que a gente tem um grande protagonista do futebol mundial também, né? A gente está muito encantado com a Copa que os craques estão fazendo e o Vini faz parte deles. Sim. Então, assim, o Brasil tem um grande protagonista da Copa do Mundo, ele atende pelo nome de Vinícius Júnior. Então, a gente às vezes fica esperando pela volta do outro grande protagonista, que entrou hoje, o Neymar, mas o grande protagonista desse time é o seu camisa 7, é o Vinícius Júnior, que fez o primeiro gol, fez o segundo gol e está aí sendo o grande nome desse time, como desde o começo se esperava que ele fosse. Né? E acho que desde o começo do trabalho do Ancelotti ele está sendo. Os números dele melhoraram muito, a participação dele melhorou muito. E eu até comentei na rede social no intervalo, assim, cara, antes do intervalo, antes do segundo gol, cada vez mais parece o Real Madrid do Ancelotti. Totalmente. Cada vez mais parece o Real Madrid do Ancelotti, no sentido de assim, às vezes você sofre para encontrar uma identidade, como ele mesmo fala, não quero ter identidade, né? Mas é que às vezes você não consegue enxergar uma identidade, um modelo muito claro, né? Ele não faz questão mesmo de ter um modelo muito claro, mas assim, em algum momento o time vai encaixar, a bola vai cair no Vini, e aí quando a bola cair no Vini, vai acontecer alguma coisa mágica. O Real Madrid ganhou 2 Champions League assim, cara. Então, assim, pode ganhar a Copa do Mundo assim? Pode. É favorito? Não é. Mas não descarta. Não descarta, porque eu falei antes da Copa e repito, o Ancelotti entende de ganhar competições sem ter o melhor time. O Brasil não é o melhor time, o Brasil não é um dos 3 melhores times, mas também não é, como disse o Jean, a porcaria que tentaram pintar quando empatou com o Madrid. E o Madrid, quando ganhou as 2 Ligas dos Campeões com ele, também não jogou o melhor futebol da competição. Não. Dúvida, ganhou com o goleiro sendo melhor em campo na final. E, aliás, parênteses, o goleiro da Seleção Brasileira hoje, mais uma vez, mostrou que, quando exigido, foi bem. O Brasil levou 1 gol na fase de grupos, né? O Brasil leva poucos gols em Copas do Mundo e, de novo, levou 1 gol só na fase de grupos. Isso é sempre bom a gente destacar, porque seleções que levam muitos gols, a Argentina na última Copa foi uma exceção. Ser campeã levando 2 gols da Holanda, 3 gols na França, levando dos pênaltis, é exceção. Seleções campeãs levam poucos gols e é esse o caminho que o Brasil tem que seguir.
O Brasil que joga no erro do adversário, joga. E tá tudo bem. Vai ser assim. Sim. O Brasil vai jogar para marcar pressão, marcar alto, roubar a bola e acelerar. Porque os jogadores que o Brasil tem são esses. O Brasil não é uma seleção que vai jogar como a Espanha. Para pegar a bola, rodar de lá para cá, esperar o espaço. Não. O Brasil gera o espaço, chamando o adversário e forçando o erro dele. Vai ser assim, é assim que o time joga e é assim que o time vai continuar jogando. Perfeito. Diga. Paulo Ricardo Calçade. Paulo Ricardo Calçade. Não é a sua vez ainda. André Kfouri está com a gente. Quero ouvir André Kfouri. Suspense. Quero ouvir André Kfouri sobre essa apresentação da seleção brasileira. Acendeu uma luz no fim do túnel, André Kfouri. Tudo bem com você? Tudo bem, William? Um abraço a todos vocês aí no Brasil. Eu imaginei que você ia me acionar antes do Calçade para manter o suspense, né? Da opinião do Calçade, sempre com muito peso, muito critério, muito embasamento. Então, fã de esportes vai ter que esperar um pouquinho mais para ouvir o Calçade. E eu não sei para que lado o Calçade vai, embora eu imagine, mas eu já me coloco ao lado dos companheiros que já falaram. Porque eu também acho que a seleção brasileira hoje deu um passo à frente, talvez mais do que um. O sistema deu um passo à frente num jogo de maior grau de dificuldade e bastante pressão também. Enfrentou um adversário que tem mais possibilidades e mais qualidade, evidentemente, do que o Haiti. Alguns jogadores individualmente deram passos à frente. Eu creio que quem mais evoluiu desde a estreia foram os dois volantes. Eu estou de pleno acordo com o Birner nesse ponto. Talvez o Douglas Santos seja um jogador que também contribuiu individualmente com muitas características e muitas qualidades, mas os dois volantes que sofreram demais, porque de novo é bom lembrar, o susto que nós tomamos no primeiro tempo contra o Marrocos, eu vou insistir nisso, tem origem no atropelamento que o meio de campo da seleção brasileira sofreu. E aí, Bruno Guimarães e Casemiro devem ter se sentido muito mal pelo que se passou naquela primeira meia hora. E não só eles, mas o time, que tem se demonstrado em campo extremamente caloroso, não só nas comemorações dos gols, não apenas na participação dos jogadores no banco de reservas. A gente tem percebido um ambiente muito positivo e acho que, como é um grupo de seleção que vai se formando ao longo do tempo e o tempo ele não é muito generoso, as experiências elas servem também para ir grudando todo mundo. E a experiência negativa da estreia, eu suspeito que tenha tido um efeito muito positivo no sentido desse grupo se enxergar mesmo como um grupo de irmãos, sem exagero nenhum. Isso é o que se reflete dentro do campo, a gente tem visto isso. Agora, não dá para não falar e muito do Vinícius Júnior. Até por uma questão de justiça. A cobrança que o Vinícius recebe quando joga pela seleção brasileira até hoje é de uma ordem de grandeza. O que ele está fazendo nessa Copa do Mundo é de uma ordem compatível. Dá para a gente dizer que a gente não sabe onde a seleção brasileira estaria agora na Copa do Mundo se não fosse a atuação individual do Vinícius nas 3 partidas já bem descritas pelo Birner ou pelo Léo. Agora eu não vou me lembrar exatamente. E de novo, a Copa nos apresentou até agora o dia dos goleadores, né? Pela coincidência de colocar em campo Messi, Mbappé e Haaland em um intervalo de algumas horas. E até esse momento eu acho que a atuação individual do Vinícius não vinha recebendo um nível compatível de atenção. Eu não acho que tem que se comparar jogador e, por favor, não é isso que eu estou fazendo, nem tentando. Mas o nível de atenção ao Vinícius precisa ser maior, pelo número de gols que ele tem e pelo que ele tem feito pela seleção brasileira no momento de extrema dificuldade e reconstrução de um time em plena fase de grupos da Copa do Mundo. Hoje ele também deu mais um passo adiante, mantendo o nível decisivo que ele apresenta desde que a Copa começou. Vale até essa conversa daqui a pouquinho. São 2 horas, né, de linha de passe aqui na ESPN, no Disney Plus, no YouTube, no TikTok. Vale essa conversa, até colocando os outros também no papo, né? Porque claro, você foi muito bem na Copa.
o Vini Júnior foi melhor do mundo outro dia, né? Sim. E eu acho que e o nível de cobrança dele na seleção brasileira é altíssimo e também não acho que é injusto, não, pelo que a gente esperava. Por isso que até abriu o programa hoje, falando, temos que falar, né? Primeira coisa, o Vini Júnior, porque acho que o André tá perfeito. É o nível de grandeza ali, compatível. Tanto quando você é cobrado, quanto você tem que ser exaltado. Chegou o momento, hein, Fã de Esportes? Muita gente aqui já no chat perguntando, na expectativa. O Jean começou com essa história e aí jogou um holofote enorme para você, Calçade, uma responsabilidade muito grande. Mas a sua experiência, a sua casca, você vai saber lidar com isso, né, Calça? Tudo bem? Boa noite. Não tem suspense. O que eu posso dizer é por mais Escócias no caminho do Brasil. Opa, quantas Escócias teremos? Não, se fosse com mais 5, o Brasil é campeão do mundo. Uma coisa é conviver com o placar. E isso é o que 99% no momento analisa o jogo com o placar. O Brasil tem uma campanha boa, empatou com o Marrocos, que era o time mais forte. Se tivesse encerrado contra o Marrocos, talvez a seleção poderia ter vencido o terceiro jogo também. Né? Depois o Brasil saiu bem contra adversários que o Marrocos teve mais problema para jogar. O Brasil fez 7 gols e tomou 1. São números bem legais. 1, hein? Bem legais, são números bem legais. Agora, analisando o rendimento, a evolução do Brasil. Eu acho ainda uma equipe pobre. Por exemplo, a subida de pressão hoje foi um horror. O Mames fez o gol que o Ryan, tudo bem, numa saída de bola, era um tiro de meta ali, que o goleiro resolve sair jogando, e é uma grande mancada. Porque em vários momentos você vê o Vinícius sozinho, chamando o time e tudo desencaixado no meio, totalmente desencaixado. Até porque eu fui anotando esses pontos, né? E eles continuam aqui na minha memória aqui. Só jogou pelo lado esquerdo, então se alguém falar mal do Ryan, a gente tem que entender o contexto. O Ryan foi absolutamente esquecido no jogo, algumas bolas para ele, mas ele tinha aqui o Bruno Guimarães, do outro lado o Paquetá. Paquetá, o Douglas e o Vinícius. O Brasil só jogava aqui. E ainda o Matheus Cunha também via. Lado direito, era uma bola na profundidade. Não se jogava pelo lado direito do Brasil, só do lado esquerdo. Então o Brasil conseguiu fazer os gols reagindo aos erros da Escócia, e faz parte do jogo. Uma Escócia que entregou e errou muito, mas não foi uma pressão maravilhosa necessária contra um time bom. Não foi. Você vai jogar contra o Japão ou Holanda neste nível de hoje, a gente vai ter mais problemas. Evoluiu? Podemos entender que sim. Eu, por exemplo, não gostei da atuação no meio de campo. Achei ela ruim. Porque é um jogo que só escorre pro lado. O Bruno do Casemiro? Não tem jogo por dentro, só tem jogo por fora. Os volantes da Escócia ficavam no Paquetá e no Bruno Guimarães, e o Brasil ali os caras tinham que se afastar da marcação para poder fazer alguma coisa. E aí o Paquetá com o Vinícius tentando. Né? Então, assim, eu vejo que para continuar a Copa, são 2 tipos de análise. A minha primeira, os números estão bons. A outra, o Brasil está em uma boa atuação para prosseguir na Copa como favorito? De forma alguma. Isso não existe no time brasileiro ainda. Então, contra a empolgação do placar, eu estou com o pezinho um pouquinho mais no chão. Acho que a nossa trajetória, ela ainda precisa de melhorar muita coisa. Muita coisa. Para o placar 3-0, tal, legal, mas como seleção para ganhar uma Copa, a gente realmente não tem ainda nenhum vestígio. Mas você não viu o Brasil subir uma escadinha de um jogo para o outro? Para você, o Brasil de hoje é o mesmo do primeiro jogo? Não, mas é um adversário diferente, né? É o adversário mais frágil. Sim, o que a Escócia... Como é que foi o primeiro gol do Brasil? Falha do zagueiro. Pressão lá do Ryan. O segundo gol? Também, mesma falha do goleiro. Então, por mais Escócias, e o gol impedido também foi falha Por mais Escócias no nosso caminho, eu vejo o Brasil reagindo bem, sem uma pressão maravilhosa que deveria ter, e contra um time que falhou demais. Então, assim, eu não me empolgo, embora reconheça os números, que são ótimos. O que eu acho que tem de positivo é muito o que o Léo falou em relação à comparação com o Real Madrid, que ganhou o Champions com o Ancelotti, sem jogar. É a convicção da maneira de jogar.
Porque acho que isso não estava claro, inclusive, no começo, né? No primeiro jogo e tal. Claro que contra um adversário muito diferente, mas se você for olhar, o momento que o Brasil era bem superior à Escócia, que foi o primeiro quarto, infelizmente a gente vai ter que começar a tratar o jogo de futebol por 4 quartos, pelo jeito, mas no primeiro quarto da partida, o Brasil ele não teve nem mais posse de bola que a Escócia. Então, eu acho que assim, é interessante também, olhando para as possibilidades que o Brasil tem, óbvio que o Brasil não é favorito para ganhar a Copa do Mundo, mas é interessante essa noção de como é necessário jogar, como esse time pode jogar, o que esse time pode fazer. Eu acho que é até contraditório com o fato de que o Brasil acaba roubando as bolas, né? Com falha ou não. Obviamente, se os caras não estivessem ali, então, essas fruto bolas da não pressão, seriam né? roubadas. Sim, é fruto da pressão. É que acho que o que o Calçade está falando é que, embora seja fruto da pressão, os erros cometidos pela defesa escocesa não são erros habituais, quer dizer, não são erros que a gente vai ver acontecer com times mais capacitados, né? Agora, de qualquer maneira, o Brasil, acho que está mais claro o que cada um tem que fazer. E aí, tudo bem, a gente entra nas individualidades, então olhar para o que o Matheus Cunha está fazendo, para esse trabalho importante, porque aí não tem jeito. Tem uma coisa de olhar para certos jogadores e ver o óbvio, que eles são espetaculares do ponto de vista técnico, que eles são decisivos, que eles resolvem jogos, e nessa categoria está, evidentemente, o Vinícius Júnior, que todo mundo queria ver protagonista e está entregando todo o protagonismo do mundo. Até acho que ele não foi tão citado nas primeiras rodadas, porque o que se citou muito nas primeiras rodadas foi o número de gols. Então estava todo mundo já 2 gols no primeiro jogo, 2 gols, 3 gols o Messi, e continuaram fazendo 2, 3 gols. Então a coisa, né, acho que foi muito pelo número de gols. Porque o Vini já tinha jogado muito bem, tinha feito um golaço na primeira partida, depois, né, a gente não precisa nem dizer da participação dele contra o Haiti, e hoje os 2 gols. Então, assim, o protagonismo está todo ali e óbvio que ele é essencial, assim como a gente fala que, né, a Argentina sem o Messi, e por favor, ninguém está comparando Vinícius Júnior com o Messi, mas assim como a gente fala que certas seleções precisam do protagonista para ter chance de ganhar a Copa do Mundo, o Brasil precisa desse protagonista também. Com certeza. Deste Vinícius Júnior jogando dessa maneira. Acho que está muito longe, concordo com o Calçade. A gente, a partir do mata-mata, vai ver um nível de dificuldade muito maior, e isso vai valer para quase todo mundo, porque vai ter gente aí, a Alemanha pode pegar a Bósnia, que eu acho que é um presente dos deuses, né? Embora cuidado com essa história de presente de Deus, tem eliminado a Itália. Você vai lembrar, a Bósnia eliminou a Itália. Agora, sim. Mas olhando para uma Copa do Mundo, para seleções classificadas, a Bósnia de fato é... A seleção brasileira entrou em campo determinada e não deu chances para a Escócia. Logo nos primeiros minutos, Vinícius Júnior mostrou por que é o grande nome do Brasil na Copa. Com velocidade, dribles e muita categoria, marcou 2 gols e comandou a vitória por 3-0. Matheus Cunha completou o placar, enquanto a defesa brasileira manteve a segurança durante toda a partida. Com a atuação de gala de Vini Júnior, o Brasil garantiu a liderança do grupo e chegou embalado para o mata-mata.